Olá, hoje com gratidão, com louvor a Deus, a igreja faz memória de um pastor fiel da igreja. Seu nome é Papa São João 23. Seu nome de batismo é Ângelo Giuseppe Roncalli. Ele nasceu em Souto Monte no dia 25 de novembro do ano 1881. Foi o quarto dos 13 filhos que sua família, um casal de simples camponeses, tiveram. Pediu ingresso no seminário aos 11 anos de idade, no ano 1892, e já ali começou, vamos dizer assim, a redigir seus primeiros escritos espirituais. Prática essa que manteve consigo até a sua morte. No ano de 1896, ele foi acolhido na Ordem dos Frades Franciscanos Seculares, e no ano 1901 e até 1905, ele foi aluno do Pontifício Seminário Romano. Após conseguir uma bolsa de estudo na Diocese de Bérgamo, ele iniciou então um período de formação que muito contribuiu para tudo aquilo que Deus iria realizar no futuro. Nesse período ainda, ele cumpriu 1 ano de serviço militar. Depois recebeu a ordenação sacerdotal no ano 1904 e no ano seguinte se tornou secretário do então bispo de Bérgamo. Em 1944, Papa Pio XII o nomeou núncio apostólico em Paris, tornando-o inclusive representante da Santa Sé na França. No fim da guerra, esse servo de Deus ajudou muitos prisioneiros e promoveu a volta de toda a França para um retorno às origens de vivência da fé. Ele visitava os santuários, participava das festas populares e animando os fiéis a celebrarem com muito louvor e ação de graças a sua experiência de fé, a sua experiência de Deus. Um de seus destaques de virtude era justamente a simplicidade, mesmo nos assuntos diplomáticos mais complexos. Ele era conhecido por agir como um padre, um sacerdote em todas as situações, dedicando sempre um tempo à oração e à meditação. No ano 1953, Roncalli se tornou cardeal pelas mãos do Papa Pio XII e passou então a trabalhar em Veneza como patriarca local. 5 anos depois, com a morte do Papa Pio XII, ele foi eleito então para assumir o pastoreio da igreja. Era o dia 28 de outubro do ano 1958, adotando o nome de Papa João 23. Ele escolheu como lema do seu pontificado obediência e paz. O conclave durou 4 dias e foram realizadas 11 votações. Durante seu pontificado, que durou menos de 5 anos, cultivou a imagem de bom pastor, cordial, simples e atento às necessidades dos fiéis. Escreveu 8 encíclicas e ficou conhecido por ter permitido a modernização de vida no Vaticano e intensificação das relações diplomáticas do pontificado com os líderes políticos mundiais. Estabeleceu relações com vários líderes de vários outros países, promovendo assim ações evangelizadoras e apostólicas da igreja. Como todo grande santo, com intuições proféticas, o Papa São João 23 incomodou muito uns e levou alegria e esperança a outros. Era um pastor dócil às propostas sempre novas do Espírito, tanto que foi responsável por convocar o tão fecundo e frutuoso Concílio Vaticano II, atualizando os recursos da Igreja no anúncio de Jesus Cristo. Esse ato é considerado o prelúdio que preparou a Igreja para os desafios próprios do século XXI, tanto que foi convocado por ele, tendo-se passado apenas 2 meses do início do seu pontificado. Animou os bispos de todo o mundo no sentido de promover a adaptação da Igreja aos novos tempos, de modo a transmitir a mensagem de Cristo com uma linguagem mais compreensível para todos. Essas decisões foram muito significativas, pois mudaram o modo como os fiéis se relacionavam com a Igreja. Por meio do concílio, foram realizadas grandes adaptações litúrgicas que deram espaço para que depois fossem celebradas na língua de cada país. Hoje nós temos a graça de participarmos da Santa Missa, cada um no idioma do seu país. Essa foi uma das intervenções do nosso querido Papa São João 23. Ele faleceu no Vaticano no dia 3 de junho do ano 1963, antes do encerramento do Concílio Vaticano II, justamente em decorrência de um câncer de estômago. Ficou conhecido como Papa Bom e foi canonizado, sendo registrado apenas um milagre comprovado pela Santa Sé, atribuído à sua intercessão, algo incomum comparado ao processo de outros santos. Essa decisão foi tomada pelo Papa Francisco, tudo devido às notórias virtudes e personalidades desse pastor fiel. Seu processo de canonização foi iniciado no ano 1965, mas a beatificação, passo anterior, que demanda a comprovação de um milagre, só ocorreu em setembro
setembro do ano 2000 pelas mãos do Papa João Paulo II. Sua nomeação como beato aconteceu depois de ser reconhecida a milagrosa cura da religiosa italiana Catarina Capitani, que esteve a ponto de morrer por uma peritonite aguda e que, segundo ela, após pedir a intercessão do Papa São João XXIII, obteve a graça da cura e da libertação. No dia 5 de julho de 2013, o Papa Francisco então assinou o decreto que autorizou a canonização de João XXIII. Nesse caso, seria um processo singular, pois Francisco elevou João XXIII ao patamar de santo da Igreja, apesar do não cumprimento do requisito formal de um segundo milagre, como era até então exigido pelo processo de canonização. Ele foi canonizado então no dia 27 de abril do ano 2014. Que Deus abençoe por intercessão de São João XXIII todos os bispos do mundo todo, para que jamais desistam de pastorear o rebanho do Senhor. Se você foi edificado pelo testemunho desse pastor fiel, diga com fé: Papa São João XXIII, rogai por nós.